Opa, fala aí. Nesse vídeo abordaremos um tema um pouco além de simplesmente jogar. Trataremos um pouco sobre como é que funciona a história da indústria dos jogos, como é que funciona a produção, os trabalhos que podem ser gerados e, claro, qual o impacto econômico que isso vem gerando na indústria geral do mercado global nos últimos anos. Bom, deixa eu falar um pouquinho da história da indústria dos jogos. Primeiramente, a indústria dos jogos eletrônicos surge junto ao desenvolvimento da computação digital. Esse crescimento ocorreu nos Estados Unidos, nas décadas de 1960 e 1970, baseado na elaboração de novas tecnologias de ponta, como o microchip, a linguagem de programação de softwares e o computador pessoal. Falando um pouquinho sobre os empregos gerados da indústria dos games, ele cresceu mais de 70% desde 2015 aqui no Brasil e vem aumentando cada vez mais. E ele teve um crescimento muito grande nas buscas de empregos na área de esportes, na parte dos jogos, porque tá em alta FIFA, esses jogos que tenham esportes inclusos, né? Outros cargos também que geram muitos empregos são vagas para designers, produtores, programadores e artistas. Cargos corporativos de venda e marketing. Fora as empresas que contratam para trabalhar na indústria, nas fábricas, né? Pensando em todo, tem pessoas que trabalham na limpeza dessas indústrias, pessoas que exportam o material, né? Na matéria-prima. Então, são muitos empregos que são gerados na indústria do game. E as oportunidades são mais concentradas no estado de São Paulo, com 62%, Santa Catarina, com 8%, Rio de Janeiro, com 6%, Rio Grande do Sul, com 5% e Amazonas, com 3,5%. Outra coisa também que está sendo muito procurada são os cursos, né, de designer gráfico, de programação, de jogos, e as escolas, né, são algumas grupos pequenos, né, como eu posso falar, escolas particulares, estão recebendo mais aluno, então elas estão ganhando mais, então estão gerando mais empregos de professores, aí vem toda a parte do material, os designers gráficos dos cursos e tudo mais. Os jogos eletrônicos, sejam eles de computador, consoles, fliperamas ou simuladores, são muito apreciados economicamente. Desde seu surgimento, eles não param de crescer em venda, superando os lucros, por exemplo, da indústria cinematográfica, desde os anos 1998, mesmo que ela seja bem mais antiga e consistente que a dos jogos. No entanto, este impacto econômico pode ser dividido em algumas áreas, sendo ela do esporte, a da produção de jogos e a da transmissão de jogos. E só esclarecendo brevemente, o e-sport, que apesar de ter pronúncia muito parecida com o esporte, aqui no Brasil pelo menos, nada mais é do que uma área de atividades esportivas na qual as pessoas desenvolvem ou treinam habilidades mentais ou físicas nas tecnologias de informação e comunicação. Ou seja, áreas basicamente são competições dentro dos jogos, assim como ocorre na vida real com alguns certos esportes. E devido ao grande crescimento do esporte na atualidade, grandes empresas investem nessa área, como por exemplo a própria Amazon, que adquiriu a plataforma de streaming Twitch, onde são transmitidas as competições de esporte, além dos próprios jogadores poderem transmitir ao vivo suas partidas. No geral, a plataforma foi adquirida pelo valor de $1 bilhão. Bom, e tamanha seriedade vem ocorrendo nessas competições, afinal para muitos é realmente uma carreira. Uma na qual os jogadores praticam de 8 a 12 horas por dia para que mantenham o desempenho dentro do jogo. E em períodos diversos assistem a jogos de outros times para que façam uma análise das táticas e avanços que concorrentes, gerando assim empregos, por exemplo, como técnicos, analistas ou até mesmo psicólogos. E conforme a pesquisa da Universidade Americana MIT, realizada em 2019, os esportes vão ultrapassar os $1 bilhão em receita. Isso se deve aos grandes investimentos das marcas, englobando a publicidade, direitos de mídia e também os patrocinadores. Já o lucro maior é vindo dos últimos citados, somando os $456,7 milhões só no ano 2019. Já em relação à produção e venda dos jogos, os números são ainda mais exorbitantes, principalmente quando se engloba as vendas in-game, ou seja, vendas feitas dentro dos próprios jogos, seja pela compra de moedas ou aparatos extras. E nesse quesito, atualmente, jogos free-to-play, ou seja, jogos grátis, são os mais procurados pelo público,
tendo um lucro de 87,7 bilhões só no ano de 2019, tendo esse número sendo duplicado no ano de 2020 devido à pandemia. Bom, isso é maior que o triplo do lucro em jogos de grande sucesso lançados, jogos que no caso são realmente pagos desde o seu início. Bom, mas todo esse lucro decorre da compra de moedas, como já foi citado, a sendo utilizada dentro dos jogos. Moedas essas podem ser gastas para trocas ou para aquisição de equipamentos extras nos jogos. Tudo depende do formato de jogo e do formato que a empresa aplica ao jogo. Enfim, ao entrar nessa ramificação de jogos gratuitos, os jogos para celulares, ou seja, jogos mobile, lideram os números quando se tratam de lucro e popularidade, estimando-se que em 2019 a receita seja de 68,5 bilhões de dólares, representando 45% do mercado global. No geral, esse impacto econômico vem crescendo muito nos últimos anos, graças à popularidade dos jogos, principalmente graças às transmissões mesmo, como já citado anteriormente, que ocorrem graças a grandes apps comprados por grandes empresas, como é o caso da Twitch, adquirido pela Amazon, uma das maiores do mundo, com um dos donos mais ricos do planeta. Concluindo, basta dizer que essa área tem muito a oferecer para qualquer tipo de consumidor e investidor. Afinal, ela só tende a duplicar ou triplicar e pode servir como base de carreira para muitos tipos de pessoas, seja na área de produção de jogos, de transmissões ou até mesmo de campeonatos. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por assistirem esse vídeo. Não esqueçam de deixar seu like, se inscrever e comentar caso tenha alguma dúvida ou simplesmente queira interagir. E claro, não esqueça de assistir aos outros vídeos do canal para mais informações e acessar também o nosso Instagram. Então, até a próxima!